Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Como vai você? Eu estou bem, graças a Deus. Estou bem melhor, né? Ainda sinto algumas dores, né? Mas estou bem melhor. Meu rosto ainda está um pouquinho inchado aqui. Eu tinha até colocado um adesivo. Olha como tá inchadinho aqui, tá vendo? Tô até criando uma papada. Meu Deus. Mas estou bem melhor, graças a Deus. Meus amores, ontem eu hidratei o meu cabelo. Olha como ele ficou. Olha, ficou perfeito, brilhante, liso, né? Gente, meu cabelo ele não é liso, não é liso, mas com aquele óleo que eu já deixei a receita aqui para vocês, né? E aquele outro borrifadorzinho, né? Está me ajudando muito, tá crescendo o cabelo, tá crescendo forte, né? E liso, gente, tá liso. Que maravilha, né? Mas sem demoras, nós não viemos aqui para falar de cabelo, né? Viemos falar a palavra de Deus. E a palavra de Deus de hoje está em Lucas 6:45, que vai nos dizer o seguinte: é da abundância do coração que a boca fala. Então, a nossa boca fala o que tem dentro do coração. Por isso, gente, eu não gosto daquelas brincadeiras que a pessoa faz, que, por exemplo, ela fala algo mal de mim, né? Aí fala assim: nossa, como você está gorda, olha, parecendo um pneuzinho a barriga. Ah, é brincadeira. Gente, brincadeira para mim é quando as duas pessoas sorriem. Você conta uma piada e a outra sorri também, né? Agora fazer piadinha com a outra pessoa e sorrir, né? E depois dizer que é brincadeira não é, né? Ela simplesmente está dizendo o que está no seu coração, né? E o nosso coração muitas das vezes é enganoso, né? Ele nos fala coisas que não era para que a gente falasse ou fizesse, né? Vamos ver aqui, tá caindo. A palavra de hoje, que o Senhor tem a nos revelar. Todos os dias o Senhor tem uma palavra amiga, uma palavra de força para nós. Está em Filipenses 4:6. A promessa de hoje está em Filipenses 4:6, que vai nos dizer o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, né? Que Deus ouvirá. Então, aqui está nos ensinando a forma de como vamos achegar a Deus e falar com Ele. Então, ele diz: não ande ansioso por coisa alguma, né? Não precisamos ter ansiedade, né? Nossa, eu tô ansiosa para pagar minhas contas, tô ansiosa para fazer aquela prova, tô ansiosa para ter aquele encontro. Então, não precisa de ansiedade, né? Mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, aqui vai dizer: ao invés de ficarmos, né, andando ansiosos, né, a ansiedade nos consumindo, é melhor que a gente ore, fale com Deus, né? Entregue a Ele todas as nossas preocupações através de oração, através de súplica, né? Através de buscar ao Senhor, né? Sempre que necessário. Por quê? Porque Ele está sempre pronto a nos abençoar, nos perdoar e responder às nossas questões. Amém? Vamos tomar água. A água é muito importante, né? Para hidratar o corpo, o nosso corpo, né? Ficar bem nutrido. Então vamos lá ler novamente o texto base. Lucas 6:45.
É da abundância do coração que a boca fala. Refrear a língua não significa apenas ter cuidado com o que falamos. Você talvez tenha de orar como Davi. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e põe dentro de mim um espírito novo, firme. Essa foi a oração que Davi fez a Deus. Paulo exortou os efésios a evitar não apenas as palavras duras, mas também os sentimentos por trás delas. É aquilo que eu falei, né? Evitar palavras duras e o significado que vem por trás delas, né? Como eu disse, se alguém fala, olha, você tá gordinha, né, e tudo, e sorri, né, de mim, então, por trás daquela brincadeira, daquela palavra, né, tem um significado, entendeu? Então, é importante, é de suma importância que a gente obedeça a Deus e também às palavras de Paulo e nos refreie a língua, né? E todo pensamento que vem, tudo que o coração traz à tona. Ele escreveu: sejam tirados dentre vós toda a amargura maldosa, e ira, e furor, e brado, e língua ultrajante, junto com toda a maldade. Olha, note que antes de falar de brado e linguagem ultrajante, Paulo mencionou amargura maldosa, ira e furor. Então, olha, a raiva que ferve no íntimo de uma pessoa é o que pode irromper numa explosão de palavras abusivas. Assim, pergunta-se: guardo amargura e furor no meu coração? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer, né? Eu tenho guardado amargura, né? Eu tenho guardado furor no meu coração? Sou disposto a furor, né? Eu estou pronta a me enfurecer a qualquer momento, a qualquer motivo, né? Algo que eu estou fazendo não deu certo, eu estou fazendo um bolo ali, de repente eu abro o forno na hora errada e o bolo murcha, aí eu vou ali com todo o meu furor despejar palavras inúteis, né? Será que eu estou disposto a isso? Ou se eu estou, né, me policiando para que isso não aconteça? Em caso afirmativo, ore a Deus pedindo ajuda para vencer tais tendências e ter autocontrole para evitar a explosão de sua ira. Gente, eu confesso, eu era uma pessoa muito explosiva. Muito, muito, muito. Ó, falou uma palavra que eu não gostei, eu já explodia. Já derramava meu furor, já ficava com raiva. Se for em um grupo, eu já saía do grupo, já não queria saber mais, né? Se fosse com a pessoa, eu falava que eu já não queria nem mais conversa, e ali eu alimentava aquele furor, né? Então eu estou aprendendo a segurar isso, né? Orando e pedindo a Deus, Senhor, cuida da minha língua, cuida dos meus pensamentos, né? Para que eu não despeje nas pessoas aquilo que não é certo, aquilo que é maldoso, né? Aquilo que o coração vem amargurando, que eu tenha um coração prudente, um coração modificado, um coração onde a paz reina, a felicidade reina, né? Que tem ali ordem, decência no que sai do meu coração e vai para a minha boca, né? Então, como diz aqui o nosso texto de hoje, é muito, muito, muito importante, né? A gente saber tais coisas e as praticar. Então, agora nós vamos ver aqui o sentido
completo, né, da nossa palavra de hoje, porque como o título precisa ser pequeno, né, às vezes a gente tira alguns pedaços da palavra, né, respeitosamente, colocando ali os 3 pontinhos, né, significando que tem mais coisas ali, né, para botar no nosso título. Por isso eu gosto sempre de analisar na Bíblia a versão que está escrita na Bíblia da nossa palavra, né? E a palavra de hoje que está em Lucas 6:45 vai nos dizer o seguinte: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância de seu coração fala a boca. Gente, olha que palavra forte, né? Então, da abundância que está no coração fala a boca, né? Se nós temos falado coisas boas, se nós temos buscado, né? Falar sempre coisas boas é porque o nosso coração ele é bondoso, que aqui vai dizer, né? O coração bondoso fala coisas bondosas, mas o coração mau, ele só fala maldades, né? Então não é isso que nós queremos, né? Não somos pessoas maldosas, somos pessoas boas e temos que sair do nosso coração tudo que é bom. Vamos ver aqui. Vamos ler agora em Salmos 51:10. Vamos ver o que vai nos dizer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o meu espírito reto. Essa foi a oração, né, de Davi, né? Davi orou. E ao orar ele falou essas palavras, né? Para que o Senhor Deus crie dentro dele, né? Um coração puro e renove nele o espírito reto. Então precisamos orar. Nós já vimos outro dia que temos que orar pedindo o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, certo? Agora nós aprendemos que temos que pedir, né? Para o espírito reto, né? Um coração cheio do Espírito Santo, né? De retidão, para que todas as nossas palavras sejam bênçãos, não é mesmo? Então vamos ver aqui Efésios 4:31, o que vai nos dizer. 31 e 32. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas de dentro de vós, né? Tiradas dentro de vós. Então, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoador uns dos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Então aqui vai nos ensinar, ao invés, né, de nós termos amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, né, e toda a malícia do coração, temos que tirar do nosso meio, né? Tirar todas essas coisas do nosso meio e sermos benignos uns para os outros, né? Misericordiosos, perdoador, né? Temos que aprender a perdoar, né? Vamos voltar àquele exemplo que eu disse, a irmã que chegou em mim e falou, né, que a minha barriga tá parecendo um pneuzinho, coisa e tal. E sorrir. Eu tenho que, ao invés de irar com ela e falar poucas e boas, como diz o povo, não, eu vou perdoar, né? Olha, irmã, essa brincadeira me ofendeu, eu não gostei, mas eu perdoo, porque eu vejo que a irmã, né, falou por falar, não tinha maldade, né, nos seus pensamentos, então eu a perdoo, né? Então a gente usa esse método de perdoar, né, aqueles que nos ofendem, da mesma forma que
nós temos que pedir perdão para aqueles que nós ofendemos, né? Porque muitas das vezes somos nós que ofendemos, é do nosso coração que sai o que é mal, mas quando a gente percebe, já é tarde demais, né? Mas nunca é tarde para pedir perdão, para se arrepender, para buscar a presença de Deus, né? Nós vamos ver agora a palavra que está em Provérbios 29, 22. Provérbios 29, 22, que vai nos falar o seguinte: o homem irado levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Então vamos ver, né? O homem irado, por isso Deus fala: irais, mas não pequeis, né? Por quê? Porque quando você ira, você cria contendas, né? Então é bom que você não ire-se, mas se você por acaso está irado, não deixa levantar o furor dessa ira, porque que diz, o homem furioso, ele multiplica as transgressões, então ele vai fazer muito mais transgressões, ele vai agredir, ele vai falar palavras ruins, vai ter atitudes ruins, por isso que a gente vê, né, muitas mortes acontecendo. Gente, eu fico estagnada, eu fico assim preocupada com o que anda acontecendo, né? As mulheres morrendo. Se a mulher diz não para o homem, ele já vai lá, sobe a sua ira, multiplica o seu furor e mata essa mulher, né? Ele vai dizer: olha, se você não for minha, não vai ser mais de ninguém. Como se a mulher fosse uma propriedade, né? Não, nós não somos propriedade de ninguém da terra, nós somos propriedades de Cristo que nos comprou e nos libertou, né? Então eu fico assim pensando, meu Deus, como a maldade no mundo tem aumentado através da ira, através do furor do coração dos homens. Por isso Deus já deixou essa palavra para nós, né? Para que venhamos refrear o nosso coração, refrear a nossa língua, os nossos pensamentos, né? De tudo que é maligno, para que nós estejamos de acordo com Deus, né? E nós vamos ver aqui, para finalizar, Salmos 4:4, que vai nos dizer no Salmos 4:4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Olha que forte. E o 5 vai dizer: oferecei sacrifícios de justiça e confia no Senhor. Então, o Senhor nos alerta aqui. Olha, em vez de exaltar nossa ira, o nosso furor, o que temos que fazer, né? Perturbar, que vai dizer, né? Perturbai-vos e não pequeis. Ou seja, nós podemos sim ficar nervosos, ficar agitados, né? Mas não podemos pecar. Nós temos que falar para o nosso coração, né? Quando estivermos na cama, refletir, né? Pensar, olha, o que eu fiz hoje não está certo, não posso falar isso, e vou me refrear, vou calar-me, né? Não vou falar aquilo. Às vezes acontece, né? Meu esposo fazer algo que eu não gostei, que eu já pedi tantas vezes, meu amor, não faça isso, não faça isso, e ele continua fazendo. Aí às vezes dá uma vontade de chamar a atenção dele, de falar, e aí eu penso, Senhor, abranda o meu coração, né? Que eu esqueça isso, que passe, que dessa vez aconteça e eu não vou me irar, não, né? Então ali eu busco a paz, né? E então, ao invés da gente bradar nossa raiva, nosso furor contra as pessoas, contra as coisas, é melhor a gente fazer o quê? Oferecer sacrifício de justiça e confiar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor vai nos dar
tudo aquilo que nós necessitamos. Ele vai cuidar, né, mudar o quadro de nossas vidas, né? Sempre vai estar nos abençoando. Vamos confiar em Deus, né? Vamos descansar na presença dele, que é o mais importante, né? Quando a gente se curva às vontades de Deus, nós oramos buscando o Espírito Santo de Deus, né? Para as nossas vidas. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos livrado, né? Mostrado o caminho reto a seguir, né? Olha que maravilha, né? Meus amores, vou ficando por aqui. Hoje tem muitas coisas para fazer, tem que fazer um estudo aqui para poder levar a palavra mais tarde na igreja da minha cunhada. Então eu preciso, né, buscar a presença de Deus sempre, né? Então, para isso, estou aqui, né, terminando esse vídeo, né? Mas foi um vídeo assim muito enriquecedor, não só para mim, mas para você também, né? Então, eu peço que você me ajude a enriquecer o ensinamento, a sabedoria, né, o discernimento das outras pessoas. De que forma? Compartilhando, curtindo, comentando e se inscrevendo, né? Que tem me ajudado muito. Então, fiquem todos na paz do Senhor, né? Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.